Bem, eu espero que você esteja bem. Esse nosso processo de entendimento, de conhecimento, ainda que seja, diremos assim, um certo campo metafísico, a exognose, ela fita não um espiritualismo, né? Ela fita numa exoteologia, numa exofilosofia, né? Numa exogênese, numa diríamos assim, antropologia, porque você precisa conhecer todo esse processo em que nós estamos inseridos. Mas há uma coisa que eu quero dizer para vocês que eu tenho profundamente discordância, né? Que é a ideia que as pessoas desenvolveram de que seres extraterrestres são tão avançados, mas tão avançados, mas tão avançados, mas tão avançados, né? Que as naves deles caem aqui na Terra e ET morrem, né? E se eles são seres tão avançados, mas tão avançados, mas tão avançados, como eu já vi em alguns canais aí no YouTube, qual a dificuldade deles para encontrar-se com os terrenos, com os terráqueos? Hum? Eu tenho cá minhas dúvidas se isso é realmente verdadeiro. Não duvido que eles tenham um certo grau de inteligência, mas não creio nessa hipótese de seres extremamente em um grau espetaculoso, né, de inteligência. Já falei aqui que os seres fractais que já estiveram aqui no planeta, principalmente naquilo que eu chamo de Terra base, porque o universo Terra, o sistema Terra é muito grande. Eu digo isso aqui para vocês pensando no seguinte: por que que esses seres estiveram aqui, fizeram o que fizeram, criaram e simplesmente foram embora? O que levou esses seres a irem embora? Ou, sejamos mais ousados, a possibilidade desses seres realmente terem desaparecido, morridos, porque a Terra tem aí em torno de 1 milhão de anos, né? Quando eu vejo muitas pessoas falando a respeito disso, eu tenho a nítida sensação que essa ufologia, que hoje tem ufologia esotérica, ufologia científica, ufologia não sei o quê, ela é uma cortina de fumaça, né? Não para esconder o que os fundamentalistas religiosos tentam emplacar, que é que tudo que está aí fora do plano humano sejam demônios. Tá? Então tudo é demônio, tudo que está nesse nível, que na Antártida está cheio de anjo caído, né? Ainda que eles assim pensem, porque na cabeça, na mentalidade desse povo, o Deus onisciente, onipresente, onipotente criou apenas os humanos. Claro, criou também os anjos.
com aquela escala, querubins, serafins, né? Potestades, dominações, não sei o quê, arcanjos, anjos, etc. Né? Então, esse povo tem um devaneio. Tá? Tem esse extremo, tem o extremo dos ufólogos esotéricos, também criam fantasias. Né? Eu costumo ser mais prudente em dizer a vocês que esses seres que estiveram aqui na Terra, eles propriamente não, não foram embora. É um termo meio que, né? Eles estiveram aqui sob a liderança, né? E nós vamos ver um pouco isso nesse vídeo. Eu vou fazer aqui uma suposição que não é o meu pensamento, mas vou colocar porque também esse canal quer abrir outras vertentes de pensamento. Suponhamos que nós temos aqui a fonte, que os gregos chamavam de uno ou mônada, tá? Que seria a deidade fundamental, primordial. Suponhamos que houve ali a queda de Sofia, como os gnósticos costumam classificar, e o surgimento da consciência chamada Yaldabaoth, que é filho de Sofia, que é criador, tá, da matéria e dos arcontes que ele acompanha. Ok? Suponhamos que Yaldabaoth seja ele que tenha criado a matéria e todos os outros seres, incluindo os Elohim, que deram origem a Javé, Alá, Brahma e assim por diante. Suponhamos. Estamos fazendo aqui uma hipótese, uma especulação, uma teoria, tá? Não é o que eu penso. Mas há essa compreensão em alguns grupos. E a gente não deve descartar esses pensamentos. Esse canal aqui, que está com o nome O Gnóstico, eu poderia colocar o nome O Exognóstico. Porque realmente a gente está se distanciando um pouco dessa visão gnóstica, que também não é. Ela teve várias escolas, a escola valentiniana, a setiana, tá? Ela teve a escola de Marcion, de Sinop, enfim, né? Houve várias visões dentro do gnosticismo. Então, portanto, o gnosticismo também não é uma doutrina coesa em si. Em alguns aspectos, sim. Outros aspectos divergem profundamente. Tá? Mas acredito que tanto a gnose, quanto a Bíblia, quanto as tabuletas da Suméria, os livros de o livro de Kolbrin, eles nos dão noção de alguma coisa que os nossos antepassados preferiram identificar como seres divinos, como divindades. Ora, isso seria perfeitamente compreensível, dado todo o processo que acontecia. Né? A figura de Javé, que está muito associada, tá? Muito associada, e aí eu vou colocar também aqui a figura de Enlil, tá? Certo? Então, que está muito associada, né,
a esse grupo aqui, que para mim são o único e mesmo ser, é a única e mesma consciência, que ao longo do tempo vai se perpetuando nessas figuras que possivelmente não sejam mitos história, que é muito diferente da ideia de mito, digamos assim, de mito lenda, de mito que, sabe, que não passa de uma. Isso é porque a elite global e o sistema quer exatamente que isso se pense dessa forma, ok? Quando a gente dá uma olhada, no vídeo anterior eu falei isso a vocês, quando a gente pega aqui, por exemplo, o Apocalipse de, de Adão, olha, eu li lá no outro vídeo e olha o que diz aqui, né? Ele diz: quando Deus moldou sua mãe e eu a partir do barro vermelho, eu caminhei com ela na glória, que ela conheceu no Aeon do qual nós procedemos. Primeiro Adão, o primeiro projeto Adão, Adão ele não tinha uma, ele não era, ele não tinha esse corpo biomecânico como nós temos. Tá? Provavelmente ele era extremamente há narrativas gnósticas que dizem que o Adão tinha um brilho muito grande, né? A pele dele brilhava, aí de lá também tem todo um processo de análise que, né, de que Adão era meio que tinha como se fosse escamas, né? Aí tem variedade de interpretações, mas eu não vou aprofundar isso agora. Tá? E o Apocalipse de Adão diz assim: o conhecimento do Deus eterno, ela também me deu. Quem? Eva, que em alguns livros gnósticos vai ser chamado de Zoe. Tá? A semelhança dos grandes eões foi dado a nós dois, pois éramos mais exaltados que o Deus que nos criou. Olha só, nós éramos mais exaltados do que o Deus que nos criou. Assim como os deuses com ele, com os quais não conhecíamos. Quem são esses deuses com eles? Os Elohim. Então o arconte, tá? Que governou todos os aeões e os regentes espirituais, em grande cólera nos cortou em dois. Aquela história do Gênesis, né? Adão dorme e se tira Eva da costela. Então a glória que estava em nós, em nossos corações, voou. Tá? Isso aqui é o que Adão está narrando, contando a sete. E se separou de nós. Depois disso, o eterno Deus verdadeiro, que não é o Criador, o Yaldabaoth, se afastou de nós e não conhecemos mais o Deus verdadeiro. Depois disso, reconhecemos o Deus que nos formou, pois suas habilidades não eram desconhecidas para nós. Então, nós fizemos sua oferta em escravidão e medo. Meus amigos, a narrativa aqui nesse livro gnóstico, Apocalipse de Adão, está perfeitamente clarificada para nós de que os seres que criaram Adão, houve ali uma primeira tentativa, uma segunda tentativa, uma terceira tentativa. Se você ler as tábuas da Suméria, você vai ver que houve um Lulu, tá? Depois Adamu, depois Adapa. Né? Tudo indica que Adão e Eva
tal como hoje nós temos concepção, eles não tinham corpo biomecânico. Eles provavelmente teriam sido seres fractais, que chegaram aqui na Terra há muito tempo. Tá? Mas se materializaram aqui. Houve uma materialização. Inclusive, o livro de Urante fala exatamente que Adão e Eva vieram de um local chamado, salvo engano, Jerusalém, e chegam aqui na Terra, são desmaterializados lá e materializados aqui. A possibilidade de que Adão e Eva tenham chegado aqui como fractais e não como seres de natureza biomecânica é muito grande. Tá? É evidente que existe essa narrativa das tábuas da Suméria dos vários processos de tentativa de criação de um ser que pudesse fazer o trabalho dos Zigigues, que era um trabalho, digamos assim, escravo. O grande X da questão é que um desses seres, o Enki, que foi o idealizador, ele parece ter se afeiçoado aos humanos. E entenda-se aqui humanos aos do gênero Homo, porque os sapiens são uma parte do gênero Homo, porque houveram outros grupos, como, por exemplo, o Homo habilis, o Homo erectus, tá? O Homo neandertal, o Homo de Denisova. Tá? Então, é provável que existissem vários grupos de seres humanos que, portanto, não pertenciam a uma mesma linhagem. Tá? No livro de Zohar, livro Zohar, o livro do Esplendor, que é um livro misticista do judaísmo, tem uma frase que diz o seguinte: quando os tempos do juízo final estiverem chegados, aparecerá um mensageiro cuja proclamação será ouvida nos 270 mundos da criação. ...270 mundos da criação. O que me leva a acreditar de que o nosso universo Terra tem exatamente em torno de 270 mundos, ou 270 terras. Que, portanto, existem seres habitando esses mundos e que, por alguma que ainda vamos entender no decorrer da nossa história, se distanciaram, diríamos assim, da Terra base, ou, entre aspas, porque é bem possível que ainda estejam seres por aqui. E aí, claro, eles querem que a gente fique fazendo essas comparações esdrúxulas que tem por aí, que é comparar esses seres com réptil, com ave, com não sei o quê, porque Por quê? Porque é muito mais prático a gente começar a criar uma mentalidade desse nível do que imaginá-los eles sendo
é, com um corpo biológico muito parecido com o nosso. Tá? Eu não estou fazendo afirmações, estou fazendo especulações. Ok? Javé, ele, como consciência, ele fica tentando criar várias possibilidades de estar assim no comando da Terra. E eu estou falando isso, deixa eu ver se eu encontro aqui, e eu estou falando isso porque é o seguinte, tá? Vamos pegar aqui, tá? Aqui, ó. E todo mundo que tenta, de alguma forma, se opor a Javé, ele não aceita muito. Por quê? Vejam bem. Jesus não é um hebreu, mas um Elohim. Qual seria essa possibilidade? Muito simples. Quando foi feito o anúncio de Jesus a Maria, é notório perceber que ali não se tratou de milagre nenhum, ali se tratou de uma intervenção, tá? Tecnológica, para que fosse implantado no útero de Maria, tá? Aquela criança. Aqui nesse texto, há um dado interessante que diz o seguinte: essa consciência indica que a identidade de Jesus não era o de filho de Jeová. Isso eu já falei aqui, né? Mas era um descendente dos Elohim. Ele, na verdade, era um Bene Elohim, era um filho de Elohim. Ele era filho de uma casta, exatamente desses seres, tá? Há quem diga hoje que Jesus era um Anunnaki, né? Eu tenho uma concepção de que Jesus, né, que assumiu a consciência crística, ele era exatamente o que o texto está dizendo aqui. Tá? Ele era um descendente dos Elohim. Ele era um Bene Elohim. E desceu à terra para quê? Uma ação destinada a libertar os judeus do controle de Jeová. Não acredito nisso. Na verdade, ele desceu na terra para tirar não os judeus, mas tirar toda a humanidade do controle de Jeová. Né? Certo? No entanto, o que é que acontece? O Jeová moveu todas as suas forças para tirar Jesus, né, dessa jogada. Porque diz aqui, ó, essa consciência indica que os hebreus esperavam que uma nave espacial de Jeová voltasse com poder e matasse seus inimigos. A consciência indica que, essencialmente, a entidade Jesus, vindo e afirmando ser o Messias, foi uma grande decepção totalmente inaceitável para os hebreus, que foram contados através de suas religiões a passagem de sua história de pai para filho, de mãe para filha, que um Deus era um Deus de poder, vingança e de grande proteção, alguém que massacraria e mataria seus inimigos. A entidade Jesus, como voltando e personificando amor e misericórdia em si,
era inaceitável para muitos dos hebreus. Tá? Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é de uma profundidade imensa. Tá? Ok? É de uma profundidade imensa. Esta consciência indica que a entidade de Jesus era de fato não um dos Jeová, tá? Mas um do povo da serpente, ou aquelas entidades que eram seguidores dos Elohim, a entidade de Jesus como sendo o próprio Elohim. Tá? Aqui você vai dar uma parada e vai dizer assim: Robson, Jesus era um Bene Elohim, sim. Provavelmente filho de Elion ou de El Elyon. Não era filho nem de Jeová, tá? Não era filho de Enlil, nem era filho de Baal de Enki. Tá? Ok? Jesus veio à Terra para libertar a humanidade do controle, exatamente do controle de quem? Do controle dessa consciência chamada Jeová, Alá, tal, tudo isso que você imagina. No entanto, parece que Jesus deixou de cumprir algumas coisas, porque, veja, diz lá no anúncio, salvo engano, Lucas 1, 56, que ele dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará, e seu reino não terá fim. Ele será grande, será chamado filho de Elion. É por isso que Jesus, vejam como uma coisa se combina com a outra. Elion, Deus do mais alto, ou o mais alto, dentre os Elohim, tem a ver com a palavra Helios, que é sol. Portanto, Jesus foi considerado por Constantino o Deus Sol, o Deus Helios. É por isso que quando você vê na igreja o ostensório, aonde está ali a hóstia consagrada, você vê geralmente ostensório com aquelas... É um disco solar. Aí você imagina, que o disco solar é exatamente por quê? Porque ele é filho de Helion, filho de Helios, o Deus Sol, o mais alto. Já que na concepção dos antigos, o Sol era o dominador dos outros astros. Ele era diríamos assim, o astro-rei. E é isso que vai depois embasar a própria cosmologia que vai ter na Terra. Por quê? Porque a Terra vai deixar de ser o centro para se tornar o centro do universo Sol. Né? E antigamente se acreditava que o Sol era o quê? Era o esplendor do trono de Deus. Quer dizer, alguns pesquisadores que chegam a dizer que o Sol é um portal dimensional. Né? Então você observa que Jesus foi identificado por Constantino e pelo paganismo romano como sendo o Deus solar. Por isso que Jesus também vai ser chamado de portador da luz. Esse nome Lúcifer, que quer dizer portador da luz, vem do fato
de se falar da estrela da manhã, tá? Que o livro do Apocalipse vai dizer, né? Ele é a estrela da manhã, né? E a estrela da manhã nada mais é do que o astro brilhante no céu, né? A estrela d'alva, a estrela matutina, aquela estrela que está sempre brilhosa, né? Ok? Então, observe tudo isso e imagine que na concepção dos romanos, eles resolveram adotar o princípio de que Jesus era o Deus Sol, porque ele era filho de Hélion, ele era filho do Deus mais alto. Portanto, eu interpreto ainda mais além. Jesus veio das terras solares, tá? Da terra dos brilhantes, dos cintilantes. E aí eu não vou entrar em meandros aqui ainda, mas a gente vai abordando isso lentamente, devagarzinho. A gente vai chegar lá. Tem muitas revelações maravilhosas que você vai encontrar somente nesse canal e nenhum outro. Ok? Então aguarde o próximo vídeo aí, que eu quero fazer vídeo só de 30, no máximo 40 minutos. Tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.